Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas e a gente vai corrigir agora a nossa provinha que a gente fez na terça-feira. Eu vou corrigir com vocês, tudo bem? Primeira coisa é que as questões elas estavam embaralhadas, então elas apareceram para vocês, né, de forma desordenada. Mas eu vou corrigir de acordo com a ordem que eu fiz as questões, que eu coloquei as questões no formulário, tudo bem? Essa primeira questão está falando da Organização Industrial dos Estados Unidos e eu queria a alternativa correta. Então, sobre a organização industrial, onde estão localizadas as indústrias. Vamos lá. Primeira alternativa: o Nordeste apresentou um sensível declínio no setor industrial e está em franca decadência econômica. Essa alternativa, ela tá meio certa, porque o Nordeste, sim, aquela região do Rush Belt, do Manufacturing Belt, das indústrias antigas, então eles tiveram, sim, um declínio industrial, mas ele não está em franca decadência econômica, porque o Nordeste dos Estados Unidos, por exemplo, é onde tem Nova York, é onde tem Chicago, é onde tem Manhattan, que são as grandes cidades dos Estados Unidos. Então, sim, ele teve um declínio industrial, mas não está em franca decadência econômica. Tudo bem? A segunda alternativa, a região das planícies centrais substituiu as tradicionais atividades agrícolas pela indústria. E não, a região das planícies é o meião dos Estados Unidos, né? E o meião dos Estados Unidos ainda tem concentração de atividades agrícolas. Na outra alternativa, a região de fronteira com o Canadá transformou-se em área industrial degradada, o chamado Rush Belt, cinturão da ferrugem. Então, o cinturão da ferrugem, sim, né? Ele está ali no nordeste dos Estados Unidos, mas ele não está tão assim próximo à fronteira do Canadá. Por isso que essa aqui não está correta. Depois, as rochosas apresentaram um forte crescimento industrial graças à descoberta de inúmeras reservas minerais. As rochosas são uma região onde tem as montanhas rochosas. Onde tem as montanhas rochosas não tem indústrias, tem montanha, tudo bem? E a questão correta era essa última aqui. As regiões sul e oeste formam o Sunbelt, o cinturão do sol, que se destaca pela presença de indústrias de alta tecnologia. Tanto ao sul, na Flórida, quanto ao oeste, na Califórnia, a gente tem o Sunbelt, que é o cinturão de tecnologia. Tudo bem? Essa outra questão era uma questão dissertativa e ela basicamente perguntava para a gente descrever as colônias do norte e as colônias do sul, lá no processo de colonização dos Estados Unidos, quanto a dois fatores, quanto a mão de obra e quanto a divisão de terras. Então eu tinha que caracterizar as regiões do norte, as colônias do norte e as colônias do sul, quanto ao qual tipo de mão de obra era empregada e a qual tipo de, né, propriedade rural existia. Então, as colônias do norte eram caracterizadas pelo trabalho assalariado, ou seja, não existiam escravos nas colônias do norte. E as terras eram caracterizadas com pequenas e médias propriedades rurais que forneciam alimentos para a própria região. Tudo bem? Já as colônias do sul eram escravagistas, ou seja, tinham trabalho escravo, e eram caracterizadas por latifúndios, grandes propriedades, que eram monocultoras, ou seja, produziam um único de produto, e esse produto era normalmente exportado para a metrópole ou para outros países, né? A metrópole que era a Inglaterra. Tudo bem? Então era essa aqui a resposta que eu esperava. Quem respondeu metade disso vai tirar metade da nota apenas dessa questão. Essa outra questão, nos Estados Unidos, os maiores aglomerados urbanos estão onde estão as maiores cidades, onde tem mais pessoas. Então, na região norte, nas proximidades do Canadá, não, né? A região norte, inclusive, é mais fria, não vai ter tanta população assim. Na costa do Pacífico, na Califórnia, costa do Pacífico, na Califórnia. Na Califórnia, a gente tem sim um grande aglomerado urbano, mas a gente tem duas outros aglomerados urbanos, né, importantes na outra costa, que é a costa nordeste, a região dos Grandes Lagos, né, que a gente vai ter as duas megalópolis. Lembra que eu falei no slide? A gente tem as duas megalópolis, Boswash, que vai de Boston a Washington, passando por Nova York, e a outra que é a Sheepits, que vai de Chicago a Pittsburgh também, né, passando ali por Denver, por exemplo. Tudo bem? Então, a questão é a região da costa nordeste dos Estados Unidos, a região próxima aos Grandes Lagos, onde a gente tem as duas grandes megalópolis. A região sul não pode ser, no Mississippi, e também a fronteira com o México também não é, tá bom? Essa outra questão, também dissertativa, ela pedia para a gente comentar como os Estados Unidos têm essa influência mundial e citar também as instituições que são utilizadas pelos Estados Unidos para manter essa hegemonia global, para manter essa influência mundial. Então a gente tem questões
políticas, questões militares, questões econômicas e questões culturais. Na questão militar, os Estados Unidos ganha a Segunda Guerra Mundial, né, e vai, né, ter grande influência militar no resto do mundo. Os Estados Unidos é membro do Conselho de Segurança da ONU e também, né, os Estados Unidos é um dos fundadores da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reúne forças militares dos países ali do Atlântico Norte para intervir em outros países. Na questão econômica, o principal fator é o dólar, que é usado como principal moeda no mundo todo. O dólar americano é a principal moeda no mundo todo. E os Estados Unidos usa isso como influência internacional. E na questão cultural, a gente tem o inglês, que também é a língua mais falada no mundo todo, além da indústria cultural dos Estados Unidos, como Hollywood, como as músicas, os artistas, que eu disse para vocês na aula, né, que a gente escuta muita coisa dos Estados Unidos, muita música, a gente assiste muito filme. Isso também é uma forma dos Estados Unidos manter a sua hegemonia, manter a sua cultura disseminada no resto do mundo. Tudo bem? A gente pode fazer um paralelo com o K-pop e as K-popers da sala, que eu sei que tem. O K-pop também é um jeito da Coreia do Sul manter a sua influência cultural no resto do mundo. É só a gente pegar o K-pop e jogar para os artistas norte-americanos, tá bom? Essa outra questão, em relação à agricultura dos Estados Unidos, é incorreto afirmar que eu quero a questão aqui incorreta. Desculpa, eu quero a questão incorreta. Então, sobre a agricultura, caracteriza-se por empregar a maior parte da população em atividades agrícolas, né? A maior parte da população dos Estados Unidos está empregada nas atividades agrícolas? Não. A maior parte da população está empregada, né, nas cidades, né, nos meios industriais, nos meios urbanos. Então, essa é a incorreta. Para conferir as outras, caracteriza-se pela presença de cinturões agrícolas, os belts? Sim, né, a agricultura norte-americana é dividida pelos cinturões agrícolas. Apresenta um elevado grau de mecanização? Também sim, a agricultura norte-americana é muito mecanizada. Detém o maior índice de produtividade do planeta? Sim, é o maior produtor e é o maior exportador de produtos agrícolas também. Caracteriza-se pela agroindústria? Sim, a agroindústria também é implicada na produção agrícola norte-americana, tá bom? Essa outra questão aqui, a gente queria as alternativas corretas. Então, existiam mais de uma alternativa correta sobre a extensão territorial dos Estados Unidos e aí a questão de clima e de vegetação. Então, vamos lá. O clima temperado cobre boa parte do meio norte e nordeste dos Estados Unidos, possui as 4 estações bem definidas, primavera, verão, outono e inverno, possui temperaturas mais amenas, entre 8 e 15, e quanto mais próximo ao litoral, mais úmido. Sim, o clima temperado pega grande parte da região norte e nordeste dos Estados Unidos, ali onde tem Nova York, por exemplo, que tem todas essas estações bem definidas, esse tipo de temperatura, e quanto mais próximo ao litoral, mais úmido. Tudo bem? Segunda afirmação, a floresta boreal, também chamada de floresta tropical e taiga, reúne algumas árvores, sobretudo as coníferas. Aqui o erro é isso aqui, ó, a floresta boreal não é uma floresta tropical. A floresta tropical, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil é a Mata Atlântica. Então não pode ser, a Mata Atlântica não pode ser igual à floresta boreal, que é a taiga, que são florestas mais próximas às áreas mais frias, tudo bem? Essa outra afirmação, o clima mediterrâneo ocorre, né, na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, apresenta 2 estações bem definidas, um verão quente e seco e um inverno chuvoso e menos quente. Está correto, o clima mediterrâneo ocorre ali na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia. Essa outra afirmativa, vegetação presente no Alasca, a tundra é basicamente composta por musgos, líquens e plantas herbáceas. A tundra é uma vegetação típica de regiões mais frias, próximo aos polos, ou seja, no Alasca também está correto. O clima frio de montanha ocorre nas regiões com grandes cadeias de montanhas, tudo bem, como as montanhas rochosas, quanto maior a altitude, maior a temperatura. E aqui está errado, porque quanto maior a altitude, menor a temperatura. Tudo bem? A última alternativa, as estepes e pradarias são formações herbáceas, gramíneas, tranquilo, e servem para a obtenção de madeira para a indústria de celulose. Como que uma gramínea pode servir para a indústria de madeira, para a obtenção de madeira? Não, né? A obtenção de madeira é feita nas florestas. Então, o erro está aqui. A gente tem, então, essa primeira, essa terceira e essa quarta como alternativas corretas, tá bom? Quem assinalou só uma, quem assinalou só 2, eu vou descontar um pouquinho, mas nem tudo. Acho que vale 0,2. Então, quem assinalou uma ou 2 apenas ganha 0,1. Tudo bem? A penúltima questão, que tinha a charge aqui do muro, parece ser um mexicano, um latino-americano, tentando entrar nos Estados Unidos, e aqui tem uma portinhola do McDonald's, parece, né? Então, a questão fala que, após a análise da charge, né, aqueles fatos apontados pela formação, podemos destacar que. Então, o que essa charge está querendo dizer? 1. Dificuldade de acesso terrestre de estadunidenses ao México.
Está mostrando que os norte-americanos estão indo para o México? Não, né? Restrição de entrada de trabalhadores mexicanos nos Estados Unidos? Sim, são os trabalhadores mexicanos que têm restrição para entrar nos Estados Unidos. Redução das exportações do norte do México para os Estados Unidos? Não, até porque, né, as exportações do México para os Estados Unidos ocorrem muito. Muitas indústrias americanas estão no norte do México, tá? Embargo econômico nos Estados Unidos para a produção agrícola no México? Também não, né? A questão é justamente a restrição da entrada de trabalhadores mexicanos nos Estados Unidos, como mostra a charge, tá bom? E a última questão, eu também quero a questão correta, a alternativa correta, sobre o Vale do Silício. O Vale do Silício é o Sunbelt, ali na Califórnia, onde a gente tem a maior concentração de indústrias de tecnologia. Então, a alternativa correta é essa aqui, ó, localizado no oeste dos Estados Unidos, oeste para cá, né? Próximo a importante centro de pesquisa, forma um complexo industrial com destaque para os ramos típicos da terceira revolução industrial, que é a revolução técnica, científica e informacional, ou seja, a revolução tecnológica que a gente está passando hoje em dia e que está concentrada ali no Vale do Silício, na costa oeste, mais precisamente na Califórnia, nos Estados Unidos. Tudo bem, pessoal? É isso. Qualquer outra dúvida, me mandem no WhatsApp que eu respondo para vocês. Tranquilo? Valeu e tchau, tchau.